Abra comigo tua Bíblia, por favor. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Irmãos, está muito calor, peço licença, tirei o paletó. Salmo de número 34. Gratidão aos irmãos que vieram nos ajudar ontem. E um recado, irmãos, amanhã nós vamos trabalhar na parte da manhã, até a hora do almoço. Quem tiver de férias, igual o pastor Divaldo, vem descansar aqui. Vem descansar na casa do Senhor, tem bastante coisa para fazer. E eu conto com a ajuda dos irmãos. Ontem eu gritei alguns e graças a Deus vieram, demos conta do recado de derrubar as muralhas, né? Era um sonho, sabia? Era um sonho derrubar aqueles muros para colocar uma grade e a igreja ela ser vista. A igreja precisa ser vista, a igreja precisa estar com as portas abertas e as pessoas têm que passar aqui e em nome de Jesus vão passar aqui e vão desejar entrar na casa do Senhor. Cadê o Jefferson Refosco? Cadê ele? Está aí hoje? Não está, né? Esse irmão na nossa igreja, ele trabalha à noite. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ele estava passando aqui na rua, ele mora aqui para baixo, ele com o carro dele passando para ir para uma balada. Ele passou na frente da igreja, eu acho que era um sábado, não era? Era um sábado. Ele passou, ele chegou até aqui onde era o mercado e Deus tocou o coração dele, volta. Ele não conhecia ninguém, voltou com o carro, entrou timidamente, encontrou Jesus, foi batizado, e eu oro para que todas as pessoas que passarem por essa rua possam encontrar o Senhor. Amém? Salmo de número 34, eu vou ler alguns versículos, e aí a gente discorre depois no texto. Eu vou ler o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu vou ler de novo o versículo 8. O rei Davi diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem ou aqueles que nele se refugia. Que Deus fale conosco, que sua palavra fique gravada em nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus? Ora por mim aí, gente boa, porque minha garganta está seca. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? Nós temos pensado sobre a nossa fé. Eu tenho pregado uma série de mensagens cujo tema é o próprio versículo da palavra de Deus, Romanos 1,17. E alguns outros também que repete a mesma frase. Vindo da boca de Deus, o meu justo viverá pela sua fé. Nós fomos chamados para andarmos pela fé. Somos um povo da fé, amém? Somos um povo que acredita em Jesus Cristo. Somos um povo que acredita na palavra do Senhor Jesus e no evangelho dele. Fomos chamados, portanto, para vivermos pela fé. Nós não vivemos ou viveremos pelas circunstâncias. Viveremos por nossa fé. Nós não viveremos por sentimentos. Viveremos pela nossa fé. Nós não viveremos pelo que vemos. Nós viveremos pela nossa fé. Você pode dar uma glória a Deus? Eu preguei já 2 mensagens, uma usando o profeta Abacuque, quando ele recebeu essa mesma palavra de Deus, quando ele pergunta para Deus e questiona, Deus fala, o meu justo viverá pela fé. A última mensagem, domingo retrasado, eu preguei também sobre Davi, no Salmo de número 40, dizendo que o justo viverá pela fé, mesmo quando ele porventura se encontrar no fundo do poço, de uma
Linguagem figurada, fundo do poço, é quando a gente, vai perdendo coisas, Deus vai permitindo a gente perder coisas, vai acontecendo situações em nossa vida desfavoráveis. Mas mesmo assim, a gente precisa continuar vivendo pela fé. Hoje eu quero continuar nessa mesma série de mensagens que o Espírito Santo nos ajuda. E o tema que eu coloquei para meditar com os irmãos é: jamais perca o gosto pela sua fé. Jamais perca o sabor da fé. Jamais permita-se perder o gosto pelas coisas de Deus. Por mais difícil que possa parecer o momento, por mais desesperador que possa parecer o momento que você está vivendo, você que está me ouvindo em casa, em nome de Jesus, não perca o sabor da vida de fé. Ou seja, nunca abandone e nunca perca a sua fé. Eu não sei se você já viveu momentos de desespero. Eu preguei o Salmo 40 e eu disse que nós não sabemos a ocasião em que Davi o escreveu. Já era o rei. Não sabemos qual era o momento que ele vivia, mas o Salmo 34, nós conhecemos o contexto. Nós podemos aqui falar o contexto de quando Davi escreveu esse salmo. Quando Davi escreve esse salmo, ele estava literalmente desesperado. Por quê? Porque Davi estava em fuga. Um inocente, sem fazer nada, fugindo do palácio que ele era bem visto, que ele era amado, que ele era respeitado, e de repente, por causa do ciúme de um homem, de um coração maligno, que é Saul, que queria o matar, ele tem que fugir, e ao fugir ele tem que abandonar sua esposa Mical, abandonar o seu convívio com os seus amigos, um deles o filho do próprio Saul. Ele então deixa o palácio, deixa o cargo, ele perde o emprego, porque ele ganhava muito bem, que ele era o chefe da guarda de Saul, por ter vencido Golias. Ele não pagava imposto, a gente sabe, porque quando ele vence Golias, ele deixa de pagar imposto, e portanto Davi era um guerreiro, um homem conhecidíssimo, e de repente, da noite para o dia, como Jó, tem que ir para os desertos, para as cavernas da vida, para não ser morto. E ele então, temendo pela própria vida, nós vamos olhar o texto que ele então foge, e ele vai parar em um lugar por causa do desespero, e é por isso que eu quero abrir um parênteses. Cuidado quando o desespero bater, quando a notícia desfavorável chegar, peça direção para o Senhor. Por quê? Porque nós temos aqui um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus, mas que no momento de desespero, ele vai parar num lugar que ele poderia ter morrido. Ele vai parar num lugar em que a vida dele estava em risco. Davi primeiro ele vai para Nob, diante do sacerdote Aimeleque, porque estava com fome, no deserto, se Deus o sustentar, e se você não receber a ajuda de alguém, você morre. Ele pede pão para comer, e ele então vai lá e diz para o sacerdote: olha, você tem alguma arma aqui? E o sacerdote diz: olha, a única arma que tem aqui é a arma de Golias que você matou. Está embrulhada. Ele: me dê. Ele pega a arma de Golias, e ele, desesperado para não perder a vida, porque Saul estava vindo atrás dele, ele foge para uma cidade, a cidade de Gate, diante do rei Aquis. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 21. E quando ele chega para pedir refúgio na cidade de Gate, diante do rei Aquis, os homens da cidade olham para ele e dizem: esse não é o Davi, que matou o nosso herói há um tempo atrás? Que matou o nosso líder? Esse não é o Davi em que todo mundo canta, zombando da gente, que Saul feriu 1000, mas Davi feriu 10.000? E quando Davi está diante dessa situação, 1 Samuel, capítulo de número 21,
vai dizer que ele ouve essas palavras e, temendo para não morrer, Davi então veste uma máscara de louco. Davi se desfaz e literalmente dá uma de doidão. Começa a deixar a saliva cair pela sua boca, começa a arranhar os portões da cidade de Gate e começa a espumar pela boca, literalmente dando uma de louco. Olha só o que o desespero não faz. De você ir para o lugar errado, de você estar no lugar errado, por causa de um medo, um desespero, ele vai se encontrar neste lugar. A situação dele estava realmente desesperadora. Olha só, eu jamais, na minha consciência, iria me refugiar no lugar onde se encontram os inimigos da minha fé, os inimigos dos meus princípios. Eu jamais iria me refugiar ou se alinhar com quem quer destruir aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais prezo. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Mas olha só o que o desespero faz. Davi deveria estar muito desesperado. Imagina ele chegando com a espada do Golias. Os caras olhando, esse cara é louco. O cara veio aqui, o cara matou, agora ele está com a espada do Golias aqui. E aí Davi, ele conhecendo cultura, eu já falei isso numa mensagem, aquele povo acreditava que quem tinha esse tipo de ataque era uma maldição. E aqueles homens acreditavam que se matassem Davi, porque ele estava com esse problema, eles ficariam estéreis. Então ele disse ao rei, já me basta tanto louco filisteu aqui, manda esse doido embora, sai da nossa cidade, não quero maldição nenhuma, nós não queremos perder o vigor. E Davi então, por conhecer a cultura, não é morto. E de lá, sabe para onde Davi vai? De Gate, Davi vai diretamente para a caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi vai então para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E foi lá, escondido na caverna de Adulão, depois de ter vestido literalmente uma máscara de louco, depois de um desespero, que Davi escreve o salmo que nós temos em tela, que nós estamos aqui meditando. Que Davi escreve esse salmo. Por isso, vamos pensar hoje, com a ajuda do Senhor, como nós podemos manter o gosto e o sabor pela fé em nossas vidas, mesmo nos momentos difíceis. Não é difícil de mergulhar no texto e aplicar algumas coisas para o nosso coração. O que fez Davi não perder o gosto e o sabor pelas coisas do Senhor? O versículo que saltou meu coração, e eu quero dar como introdução, é o versículo 8, quando ele diz, provem e vejam que Deus é bom. Depois do desespero, ele agora parece que coloca a cabeça no lugar, ele vai para uma caverna, e agora ele começa a ministrar para os outros, porque a Bíblia diz que nessa caverna, 400 homens que estavam endividados, que estavam totalmente arruinados, homens que estavam desanimados, se juntam a ele. E que esses homens se juntam a Davi, e é nesse momento que Davi compõe esse salmo. O salmo de número 56 também é a mesma ocasião. O salmo 56 é a oração de Davi na caverna, mas o salmo 34 é o cântico de Davi na caverna, desculpa. É um hino de adoração ao Senhor. Por isso que Davi está dizendo aos homens, mesmo aqueles homens não entendendo, provem e vejam, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Por que provar? Por que Davi não disse, pensem,
Lembrem que Deus é bom. Por que que Ele não usou um outro exercício cognitivo? Por exemplo, meditem, estudem, reflitam como Deus é bom. Porque provar, irmão, é diferente do que meditar. Provar é algo diferente de você apenas pensar. Quando nós provamos, nós realmente descobrimos o sabor. Não é verdade? Se eu dizer para vocês o seguinte, olha, comida japonesa é bom. Quem nunca comeu? Deixa eu fazer propaganda aqui, irmão. Aleluia. Quem nunca comeu? Paulinho, você nunca comeu? Está convidado aí comigo. O Saulo foi. E comeu batata. Mas comeu tilápia também. Começa com a tilápia. Para quem nunca comeu, se eu falar, olha, sashimi é uma delícia. Quem gosta, irmão? Esse dia eu levei o pastor de volta para comer. Eu sempre falava para ele, você não sabe o que está perdendo. Porque eu também não comia. E aí me levaram, mas me falavam, olha, é muito bom. Qual que é o nome? Ceviche. Está aberto lá, até 11 horas abre lá, né, irmão? É hoje. Agora, uma coisa é você falar. Uma coisa é você provar. Com Deus é a mesma coisa, e a fé é a mesma coisa. Uma coisa é você saber sobre Ele. A coisa é você experimentá-lo todos os dias na sua vida. É por isso que Davi diz, olha, provem e vejam que Deus é bom. Só conhece o sabor de algo quem realmente prova, quem realmente se delicia. Nós conhecemos melhor quando nós experimentamos. Por isso que nós devemos provar, saborear e nos desfrutar da fé que recebemos e da presença de Deus em nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus? É o que Davi estava tentando ensinar esse povo. E eu quero aplicar aqui, irmãos, porque eu até perguntei para o Rafael, eu lembrei da pandemia. Na pandemia teve alguns sintomas, lembra? Os mais famosos eu lembrei, mas ele me lembrou a sequência dos sintomas. Primeiro febre, dor no corpo, depois perda do olfato, e depois você perdia o paladar. Quem perdeu o paladar na pandemia? Quem perdeu o paladar na pandemia? Eu não sei se eu tive Covid, porque, graças a Deus não tive sintoma nenhum. Tem muita gente perdendo o sabor da fé. Tem muita gente perdendo o gosto de Deus. Tem muita gente perdendo o desejo de continuar servindo a Deus, como aconteceu na pandemia. Como provar do Senhor e jamais perder o gosto pela fé e pela sua palavra e pela sua presença? Davi me ensina aqui nesse momento. Davi me ensina neste momento que, independente daquilo que aconteça comigo, independente da circunstância, independente de pandemia, de perseguição, o que for, se eu manter uma postura, eu posso manter o sabor que um dia Ele trouxe na minha vida. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, para você não perder o sabor e o gosto da fé, adore e adore a Deus em todo o tempo. O Davi começa dizendo, eu bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Meus irmãos, era dentro de uma caverna, sem saber se iria ter condições de sobreviver. Davi resolveu adorar o nome do Senhor. Olha só que interessante, ele diz, eu louvarei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios para sempre o louvarão. Meus irmãos, Deus precisa ser a nossa delícia, Deus precisa ser o nosso prazer, Deus precisa ser a nossa alegria, Deus precisa ser provado. Você dá uma glória a Deus aí?
eu oro para que as papilas gustativas da nossa alma sejam hoje tocadas pelo Espírito Santo. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade. Foram deixando as coisas roubarem a sua fé. Eu quero dar um testemunho aqui, rápido. Eu tinha 18 anos. Tempo difícil que eu vivia. Minha família, ninguém ainda tinha se entregado a Jesus. Eu me lembro quantas vezes eu ficava sozinho em casa das madrugadas, meus irmãos fora, bagunçando. Verdade. Hoje são servos de Deus, amém? Os dois servem a Jesus aqui comigo. Minha mãe também. Minha mãe ia para os seus eventos, para os seus forrós da vida. Era a baladinha dela, irmão, forró. E eu me lembro que eu estava passando um momento difícil de desemprego, portas fechadas, uma luta. Mas aí eu fechava a porta do meu quarto e ia orar, ia buscar o Senhor. Quantas madrugadas chorava, buscava Deus, ali sozinho, clamando. Eu me lembro que uma vez, a Bíblia diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar. O nosso Pai em secreto, Ele vai nos recompensar. Eu me lembro que o Espírito Santo veio sobre aquele quarto. De uma forma, irmão, que trouxe um sabor especial que eu nunca mais esqueci. E desejo Ele todos os dias. O Espírito Santo desceu sobre o meu coração e eu comecei a profetizar, comecei a falar no dom de línguas, comecei a profetizar vida, comecei a profetizar sobre a minha família, comecei a chorar na presença de Deus de uma forma tremenda, comecei a dançar na presença de Deus, comecei a louvar, eu sozinho, era eu, os anjos e o meu Senhor, adorando a Deus. Parecia que eu estava numa multidão de anjos cantando, louvando o nome do Senhor. E de repente eu comecei a andar pela casa toda em espírito, comecei a orar, comecei a repreender espírito de morte, eu não sei porquê, comecei a repreender espírito de morte, em nome de Jesus eu te repreendo. E comecei a repreender. Naquela noite, uma pessoa parou uma moto perto da minha mãe e assassinou uma pessoa do lado dela. Naquela noite o Espírito Santo veio sobre o meu coração numa alegria tão gostosa que eu desenhei na parede do meu quarto. Eu desenhei aquele esmilinguido nesse versículo. E eu fiz um pacto com Deus quando eu tinha 18 anos. Eu fiz um pacto com o Senhor neste versículo. E aí eu escrevi no versículo da parede do meu quarto, depois daquele desenho: eu te louvarei por toda a minha vida, meu Senhor. Esse é o pacto que eu faço com o Senhor. Eu te louvarei e o teu louvor estará para sempre nos meus lábios. E aí Deus ouviu aquela oração, porque depois de pouco tempo minha mãe se converte, meus irmãos se convertem. Deus começa a fazer um reboliço toda na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha palavra hoje aos irmãos é: se você não quer perder o gosto pela fé, o gosto por Deus, adore o Senhor, não importa a circunstância. Adore a Deus em todo o tempo. Adore a Deus. Não pendure a sua harpa. Davi nunca pendurou a harpa dele. Não importa se ele estava no palácio, se ele estava no deserto, se ele estava em qualquer lugar. Davi adorava a Deus em espírito e em verdade. Era um adorador por excelência. Tinha a adoração em seu DNA. Davi, quando rei, a Bíblia diz que ele traz a arca de volta para Jerusalém. Os filisteus, os inimigos tinham levado. Davi vai, resgata a arca. E a Bíblia diz que eles vinham lá da Filistia até Jerusalém. Eles davam 6 passos. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13 e 14. E no 7º passo eles paravam. E a Bíblia diz que eles paravam para quê? Para adorar o Senhor. A cada 6 passos, o 7º parava. E a Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças, louvando o nome do Senhor. Escreveu o salmo de adoração. Salmo 119, versículo 164. Olha o que Davi diz: 7 vezes no dia eu te louvo, Senhor. 7 vezes no dia ele louvava o nome do Senhor. Quando nós louvamos a Deus, nós tiramos os olhos de nós mesmos e tiramos da circunstância. Por isso, se você quer manter o gosto da fé que um dia o Espírito Santo colocou no teu coração, se você quer manter o gosto e o desejo por Deus, adore a Deus em todos os momentos da sua vida. Pode dar glória a Deus? Faça como Jó, irmão.
Perdeu tudo. Ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Faça como Paulo e Silas. Foram presos, não fizeram nada. Mas eles, um olhou para o outro e diz assim: o que nós vamos fazer? Vamos adorar. Vamos cultuar aqui neste lugar. Vamos louvar o nome do Senhor. Conhecemos o texto. E os dois começam a louvar, a adorar o nome do Senhor. E Deus então entra com providência. Louvado seja o nome dele. Segunda coisa, para você não perder o gosto e o sabor da fé, ore. Ore e ore. Eu disse: adore, adore e adore. Ore, ore e ore. E ore um pouco mais. Davi vai nos mostrar aqui a sua oração. Ele começa, e tem várias orações, eu vou pegar apenas uma, versículo 4. Eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores. Nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais nós oramos, mais nós mantemos a nossa fé. Tem muita gente que perde a fé, perde o sabor da fé, que deixa de orar. Sem oração, nós não vamos ter intimidade com Deus. Paulo vai nos ensinar que antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, Paulo diz: eu quero que vocês façam oração, está falando para a igreja, com súplicas a favor de todos os homens. O problema de muita gente é que faz tudo e depois vai orar. Vai em todas as portas, mas não ora, não busca, não clama o Senhor, não tem vida de oração. E quem não tem vida de oração, não saboreia da presença do Senhor. Quem não tem vida de intimidade com Deus, não conhece os seus segredos. Salmo 25, 14, o próprio Davi vai dizer: a intimidade ou o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Portanto, se você quer continuar com gosto de fé, que glorifica a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, desculpa aqui, não estou ignorando, mas minha palavra é: vai orar. É uma expressão que eu tenho para a minha família. Qualquer pergunta para mim, eu digo: vai orar. Vai orar. Ora que melhora. Amém? Ora que melhora, irmão. Tenha tempo de oração. Tenha um tempo de você buscar o Senhor. Tenha um tempo de clamar ao Senhor. Venha orar conosco na igreja. Jesus falou para os discípulos: olha, nem uma hora vocês conseguem orar comigo? Nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Vamos orar para manter o sabor da fé. Terceira coisa, versículo de número 5. Olha só o que o rei Davi diz. Ele não perdeu o sabor da fé. Ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Irmãos, Davi tinha se fingido de louco. Que vexame, que vergonha. Sabe o que eu aplico aqui? Para que eu possa manter o gosto de fé no meu coração, eu preciso viver sem amargura. Eu preciso deixar toda a raiz de amargura do meu coração. Porque Davi poderia reclamar, ficar amargurado com Deus: o Senhor permitiu. Davi podia: não vou orar mais também. Já teve crente que falou isso para mim: não vou orar mais, pastor. Por quê? Porque Deus não ouve minha oração. As portas não se abrem. Eu falei: qual que é a sua opção? Eu não vou mais adorar a Deus. Porque eu adoro e nada acontece. Qual que é a nossa opção, irmão? Ou somos servos de Deus, a Bíblia diz, ou somos servos do pecado, ou do diabo. Qual que é a nossa opção? Davi, olha só o que ele está dizendo. Olhem para Deus, e vocês jamais vão sofrer vexame ou decepção. Davi tinha acabado de pagar o maior mico da vida dele. Davi tinha acabado de se humilhar, literalmente, diante dos homens. Mas Davi nos ensina que, se eu quero viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, eu não posso guardar amargura dentro do meu coração. Tem muita gente perdendo o sabor da fé, o sabor das coisas de Deus, deixando a sua alma, desculpa a expressão, azedar por conta dos problemas.
por conta das dificuldades. Tem muita gente que quando passa problema, pode acontecer duas coisas com a gente quando a gente passa problema ou lutas. Ou a gente é transformado num ser humano melhor, ou a gente fica um ser humano azedo. Já percebeu isso? Tem gente que passa pelo mesmo sofrimento, tem uns que saem melhores. Bênção, aprendeu, ficou mais humilde, orgulho caiu por terra. Mas tem uns que fica azedinho, né, irmão? Uns que não deixa Deus tratar do coração. Tem pessoas que vivem amargurados e é por isso que fica muito tempo na caverna de Adulão. A caverna de Adulão é só um lugar de passagem. Você é ovelha, você não é urso. É urso que vive em caverna, irmão. Ovelha fica nos pastos verdejantes, guiadas pelo bom pastor, sustentada pelos bons pastores. Tem muita gente que já deveria ter saído da caverna de Adulão faz tempo. Trauma aconteceu lá atrás. A traição aconteceu lá atrás. A decepção aconteceu lá atrás. Doeu, sim, doeu. Mas prossiga em fé. Prossiga olhando para o autor e consumador da sua fé. Tem muita gente que quando enfrenta a caverna de Adulão, faz exatamente o que eu disse. Pendura a harpa. Lá na caverna de Adulão, está lá a harpa. Está lá um instrumento que Deus colocou na mão dele. Tem gente que, quando enfrenta a caverna de Adulão ou os problemas da vida, cerram os lábios, ficam mudos, não oram, não agradecem, não querem mais nada, deixam de frequentar os cultos, principalmente o de oração. Tem gente que quando enfrenta a caverna de Adulão, a amargura entra no coração, quer encontrar culpado, se faz de vítima, ou então faz o jogo da culpa. Isso não cura ninguém. Quantas pessoas que eu tentei ajudar, mas que resolveram continuar frequentando a caverna de Adulão. E era nítido aquilo que os adoecia. Mas é impossível curar alguém se esse alguém não quer abandonar aquilo que o adoece. E pessoas então entram no jogo da culpa, é por causa dele, ou então transfere responsabilidade, e com isso vai perdendo o gosto, vai perdendo a sensibilidade. As papilas da alma vão ficando inchadas, vão ficando infeccionadas, vão ficando doentes, e não consegue mais, sabe, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de adorar a Deus, o prazer de vir nos cultos, o prazer de servir o Senhor. Pessoas que abraçaram aquilo que eu sempre prego, os seus próprios sentimentos egocêntricos, ou então abraçaram engano, ideologias contrárias à palavra de Deus, e vão se distanciando cada vez mais. Irmãos, somente a palavra de Deus pode tirar a amargura dos nossos corações doentes e azedos. Davi disse no Salmo 119, versículo 103 e versículo 104, como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel, tuas ordens me dão discernimento, por isso eu odeio todo o caminho falso. A palavra de Deus é mais doce do que o mel, irmãos, para a nossa alma. Um dia eu experimentei essa palavra, e eu comparo ela com algo inigualável. Não existe nada que possa se comparar com a palavra de Cristo. Palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Sabe outra coisa que vai fazendo as pessoas perdendo o gosto e o sabor da fé? Ingratidão, reclamação, murmuração. Eu tenho pregado sobre isso, a cultura da gratidão. Irmãos, tem gente que reclama muito. Tem gente que reclama de tudo. E quem reclama de tudo vai perdendo o gosto e o sabor pela vida até. Pelos relacionamentos, pelo prazer de viver. Davi, no versículo de número 9, Davi diz assim, temei ao Senhor, vós os seus santos, os crentes, os irmãos, pois nada falta aos que o temem. Onde Davi estava? Onde Davi estava, irmão?
Ele tinha passado antes lá no sacerdote pedindo pão. Se ele estava pedindo pão, é porque estava faltando. Ele não tinha para comer, por isso que ele pede o pão. E o pão era o pão consagrado até, que ele não poderia comer. A fome era tanta, que ele disse, eu sei que é consagrado, mas não estamos com fome. Eu sei que esse pão é só para o sacerdote, mas nós estamos com fome. Aí o sacerdote, com bom senso, diz, o que você faria, hein, pastor, se não pudesse pegar o pão? Tem algumas coisas que a gente tem que entender. É melhor pegar o pão e sustentar um faminto. Deus, ele vai entender essas coisas. Mas Davi estava numa escassez, no deserto. Dependência total dos outros, da misericórdia divina. E eu imagino Davi falando com aqueles homens, gente, vamos agradecer a Deus porque nada falta. Um olhando por aí assim. A gente não perrengue danado. A Bíblia diz que quem se juntou com ele, eu disse, foi os endividados, os mal acabados, os atribulados. Irmão, os atribulados que se juntou com Davi. Você imagina Davi fazendo o culto da gratidão na caverna. Hã? Urso, por que você é grato hoje? Está na caverna, por que você é grato hoje? Por que você é grato hoje? Porque nada falta. Isso é as papilas da alma sendo, sabe o quê? Revestido com o poder de Deus. A gratidão atrai os milagres de Deus para a nossa vida. A gratidão, irmão, abre os céus. Eu tenho falado sobre isso. Jesus, ele agradece, a multiplicação acontece. Temos que agradecer a Deus por aquilo que temos e não reclamar por aquilo que ainda nós não temos. Nada falta para aqueles que o temem. Cuidado com a reclamação e com a ingratidão. Isso faz perder o paladar espiritual. Isso faz perder o gosto pelas coisas de Deus. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Temos essa cultura em casa, de sermos gratos, de agradecermos, porque de vez em quando a gente escorrega. Estou falando por mim, irmãos. De vez em quando, ou é só eu? Eu tenho essa cultura de gratidão. Eu sou grato. Nas minhas postagens tem lá, Pastor Manini. Como chama lá o joguinho da velha? Hashtag, eu sou grato. Mas de vez em quando escapa. Esse pneu que só fura. E o meu está furando direto, irmão. É. Mas gratidão porque tem pneu, tem carro. Para que reclamar? Me lembro quando a gente começou a pregar essa cultura da gratidão. Eu fui com jovens para Florianópolis, lá no acampamento. Fiquei com medo de deixar esses adolescentes e jovens irem sozinhos. E eu falei, Adriana, eu vou. Meu Deus. Aí a vitamina A ficou em casa, a Adriana. E eu sem vitamina A não dá certo, irmão. Cheguei lá, fiquei doente. E para mim ficar doente é difícil, hein? Aí fiquei ruim, lembra, Giovanni? Fui parar no hospital. Um calor, tinha um sol para cada um naquela cidade. Não tinha, não? Um calor, irmão. E eu dormindo com esses mal acabados lá num lugar, porque homem só dorme em lugar mal acabado, né? As meninas, tudo num lugar bonitinho. Os homens, irmão, teve um acampamento que a gente dormiu no curral. Verdade. Não foi? Você foi desse acampamento, não foi? Dormimos no curral onde os cavalos foram tirados para entrar os outros. Passei mal, irmão. Você lembra desse acampamento, irmão? O cheiro está até hoje. E aí, o que eu fiz? Peguei o celular, vitamina A, né, irmão? Vitamina A. Peguei o celular. Está muito calor. Os meninos são muito fedidos. O banheiro é sujo. A cama é ruim. Meu corpo dói. Eu só falo, mas, irmão, uma lista. Aí a Adriana disse assim, posso te falar uma coisa? Perguntar? Eu falei, pode.
pelo que você é grato hoje? Eu falei, meu Deus, verdade. Pedi perdão para Deus. Eu estava num lugar com os jovens da igreja sendo edificado pela palavra de Deus. Precisamos aprender que a reclamação e a ingratidão tira o prazer. E escute, tira até o prazer das pessoas que convivem com você para ficar do seu lado. Presta atenção. Seja grato. Você pode dar uma glória a Deus? Olha outra coisa que eu quero aplicar, versículo 12. Versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 11 mesmo, é esse que eu quero usar. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Jamais deixe de servir. Porque agora Davi é o professor deles. Já que vocês juntaram a mim, Davi se esquece um pouco dele. E Davi então começa a ministrar a vida daqueles homens. Que depois, a Bíblia vai dizer, se tornaram os guerreiros de Davi. Os valentes de Davi foram forjados e preparados na caverna de Adulão. Mas aqui, irmãos, eu quero aplicar, nunca deixe de encorajar os outros, de servir os outros. Mesmo você passando dificuldade, cuidado para você não se atolar na lama da autopiedade. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Olha só o que fizeram comigo. Cuidado para você não se engasgar com mais desespero. Meu Deus, e agora será o fim? Não. Pela fé. Pregue a palavra, pela fé, encoraje os outros e pela fé, ajude alguém, Deus vai te honrar. Eu tenho ensinado isso também a minha vida toda. Tem gente, e eu sei que é real, vive com depressão, vive com desânimo, mas há um remédio. Se você quer um remédio para vencer o desânimo e a depressão, ajude o próximo, ajude alguém. Ajude alguém, ajude a sua igreja local, ajude os seus irmãos em Cristo, ajude o seu vizinho, faça alguma coisa. Porque Davi, ele encorajou esses homens. Tem muita gente que perde o sabor da fé quando enfrenta as crises porque deixa de servir. Pendura a harpa, pendura tudo e deixa de servir. Nós não servimos a Deus quando tudo vai bem. Muitas vezes vocês nos vê aqui pregando, o pastor não tem problema. Sabe nada, inocente. Olha, não tem dificuldade. Vocês não imaginam o que é estar desse lado. Mas eu sempre falo para minha família que fomos chamados para pregar a palavra, para viver pela fé, independente da circunstância, sempre servindo alguém, sempre ajudando alguém. Ajude alguém. A frase que eu tenho repetido não é minha. Eu ouvi ela do pastor Aguiar. Quanto mais eu cuido dos outros, mais Deus cuida de mim. Você pode dar uma glória a Deus? Eu só vou dar os 3 tópicos, eu vou encerrar. Mais 3 tópicos. Para você não perder o sabor da fé. Não fale e não faça mal a ninguém. Davi no versículo 13 diz assim, refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente ou falsamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos à oração. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Davi estava sofrendo um mal. Davi estava sofrendo uma injustiça. Mas Davi chama os homens e diz assim, não fale mal de ninguém. E não faça mal para ninguém. Mais para frente, Davi põe em prática. 1 Samuel capítulo 24 diz que Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, para ir no banheiro. E Davi estava nessa caverna escondido. Os homens de Davi dizem assim para ele, Deus trouxe ele aqui, o seu inimigo, para você matar. Mata ele logo. Davi disse, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Não farei mal a ele.
mesmo ele fazendo mal a mim. Davi ensina os homens isso e põe em prática depois. Se você não quiser perder o sabor da vida cristã, o sabor da fé, o sabor do cristianismo verdadeiro, não calunie, não difame e não faça mal para ninguém. Fruto do Espírito Santo é bondade, é amor, é paciência, alegria, domínio próprio. Nós não nos vingamos, porque a vingança pertence ao Senhor. Por isso, tem muita gente que perdeu o sabor do cristianismo, porque não aplica isso. Fala mal dos outros, fofoca, mentira. Isso é derrota. Isso é perder o sabor da fé. Vai perdendo. Outra coisa, seja uma pessoa quebrantada e humilde. Davi diz no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Seja uma pessoa humilde. No versículo de número 2, vai dizer que os humildes ouvirão e se alegrarão quando ele louvar o nome do Senhor. Davi era um servo humilde do Senhor. Se ponha de pé, por favor. Tem muita gente perdendo a humildade, hein? Misericórdia. Perdendo a simplicidade do evangelho. Perdendo coração contrito. Sabia que o orgulho é algo terrível aos olhos de Deus? Foi o orgulho que fez Satanás cair do céu, com os anjos rebeldes. Orgulho é algo terrível aos olhos de Deus. Qualquer raiz de orgulho tem que ser extirpada do nosso coração. Tem gente que, por causa do orgulho, da soberba, perdeu o gosto da fé, perdeu o gosto de servir a Deus. Gosto da comunhão, evaporaram e sumiram. Quantas pessoas na pandemia, perderam o gosto da adoração, penduraram a harpa, cerraram os lábios, começou com falta, começou com distanciamento. Aí se distanciou da palavra, da adoração. Quantos que eu tentei? Eu percebi quantos que eu tentei. Líderes, eu disse, olha, cuidado. Quantos que eu tentei despertar? Adoração não se aposenta. Adorador não se aposenta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Quantas pessoas deixaram de vir orar, buscar Deus, clamar? E não foi falta de aviso. Vem orar, gente boa, vamos orar. Olha, vigia, crente. Recadinho do pastor para os membros. Tenho orado por você, estou sentindo sua falta. Alguns, às vezes, quando recebem, não fica bravo não, irmão. Seja grato a Deus que ainda você tem um pastor que se importa. Alguém que ainda consegue ver. Olha, estou sentindo sua falta. Está distante. Não pendure adoração, não deixe de orar, não deixe de servir a Deus. Se há alguma raiz de amargura, peça perdão, libere perdão também. Se alguma raiz de amargura entrou no coração, tira isso hoje em nome de Jesus e volte a ter o gosto de louvar a Deus de todo o coração, de crer de todo o coração, de buscá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Nós vamos encerrar cantando o louvor, pela fé. O último versículo, a aplicação seria: mantenha a esperança na vida eterna. Ele vai voltar para nos buscar, você pode dar uma glória a Deus? O versículo 22 é messiânico, vai falar de Jesus. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Vamos adorar pela fé. Você pode fechar seus olhos.